Fala pessoal, tudo em ordem? Espero que vocês estejam bem. E hoje o tutorial é muito diferente. Nós vamos aprender a trabalhar com componentes adaptativos. Isso mesmo. E eu acredito que o exemplo mais fácil com que nós vamos aprender nesse tutorial é criando uma tenda. Dá uma olhadinha agora, dá uma pausa no vídeo rápida e joga no Google toldo vela ou tenda vela. E aí você vai ver o tipo de exemplo de toldo que eu tô falando, que são aqueles tecidos. Se você é mais jovem e gosta de, por exemplo, em festas eletrônicas, sabe aquelas tendas gigantes que são feitas de tecido, com vários formatos bem diferentes mesmo? Aquilo lá é um tipo de toldo. E a gente vai aprender a fazer aquele modelo de toldo aqui no Revit com componentes adaptativos. E eu vou mostrar agora na tela do Revit um exemplo de componente adaptativo. Então, bora lá. Então aqui eu tenho um exemplo de um componente adaptativo no Revit. Ó. Como vocês podem ver, é um formato nada convencional. Ó. Eu coloquei até uma mandala ali em cima só para representar uma tenda eletrônica, mas enfim. E por que esse componente adaptativo ele é interessante? Porque é um tipo de família que basicamente é muito difícil de modelar no Revit com as ferramentas originais que nós temos disponíveis aqui. No caso, a gente até poderia tentar modelar com massa, mas não ficaria muito viável, ficaria muito travado. Sabe por que eu estou falando isso? Vou deletar esse componente adaptativo aqui rapidinho. Vem aqui em arquitetura, componente, e vou lançar um novo componente adaptativo aqui. Então, ó, por exemplo, vou pegar essa face, pegar qual outra face agora? Pegar essa face aqui, por exemplo, aí, pegar essa outra face e rotacionando aqui, opa, essa outra face aqui, vamos ver aqui, opa, aí, pronto. Olha o que acontece, isso é um componente adaptativo, ó. Ele vai se adaptando ao ponto onde você está colocando a ferramenta. E eu ainda coloquei alguns parâmetros para a gente brincar. Por exemplo, para esticar o arco, enfim, algumas brincadeiras. Se você ficou interessado e quer aprender a criar um componente adaptativo como esse, bem diferentão de tudo que você já viu, então fique com a gente logo após a vinheta. Bom, então, esse componente adaptativo, ele é basicamente a criação de uma família de componentes adaptativos que aí nós carregamos para um projeto qualquer. Essa aqui é a família de componente adaptativo, ó, que nós criamos. E nós vamos aprender a montar uma dela do zero e montar aquele cenário lá do zero também. Então, eu vou fechar tudo aqui, não vou salvar nada, para que a gente aprenda a fazer na prática. Então, vamos lá. Eu vou, então, aqui na minha tela inicial do Revit, criar uma nova família. Vou clicar aqui no botão Novo. E aqui no botão Novo, eu estou na pasta Metric Library, ou melhor, vou voltar aqui um pouquinho para cima, eu estou na pasta Templates de famílias, ó, Family Templates, ok? Se você não lembra como chega nessa pasta, dá uma olhada no último tutorial, ou no penúltimo tutorial, que nós explicamos aqui como que chega nessa pasta. Eu vou pegar aqui a pasta português, e aqui na pasta do idioma português, para a criação de famílias, eu vou procurar modelo genérico métrico adaptativo, ok? Então, clico nele e clico em abrir. Carregou, então, eu tenho aqui a minha vista padrão de como que é um modelo genérico adaptativo. Deixa eu aumentar aqui. E eu vou direto para minha planta de piso, ok? Então, eu abri a minha planta de piso, nível de referência. E aqui eu vou criar dois planos de referência. Então, eu vou criar aqui, ó, clicar em plano de referência e vou traçar dois riscos. Um acima do meio e um outro abaixo
do meio aqui, ó. Eu sempre dou um único ESC para encerrar a ligação sem encerrar o comando. Para encerrar o comando, eu dou um ESC duplo ou 2 ESCs. Eu não preciso me preocupar com distância, porque é um componente adaptativo. Então, ele se adapta aos elementos que você está colocando. Então, não tem por que eu colocar distâncias aqui certinho entre esses pontos aqui, tá? Lembrando que esse é o modelo mais básico possível de exemplo de modelo de família adaptativa no Revit, ok, pessoal? Então, isso tem que ficar bem claro aí para todo mundo. Então, volto aqui no meu 3D. Até fechei ali a planta de piso, que não me interessa mais, né? Nível de referência ali. E agora o que eu faço? Vou clicar aqui em definir para definir um plano de trabalho. Clico em definir e vou clicar nesse meu primeiro plano de referência que eu criei aqui, mais para dentro aqui. Pronto, cliquei. Se eu clico aqui em cima em exibir, eu consigo enxergar qual que é o plano que eu estou trabalhando. Ó. Então, cliquei aqui em exibir e eu enxergo esse plano. Eu vou deixar aqui ele exibindo por enquanto. Agora, eu venho aqui na minha guia criar e vou pegar uma linha de referência. Cuidado, que a gente tem a linha de modelo e a linha de referência. Eu vou utilizar a linha de referência, ok? Clico nela. E para brincar, eu vou utilizar essa ferramenta de spline, ok? Então, clico aqui na ferramenta de spline e vou criar 3 pontos aleatórios aqui. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. E dou alguns ESCs para encerrar o comando. Ó. Você pode ver que os pontos já ficaram grudados lá naquele plano de referência. Agora, o que eu faço? Clico novamente em definir, porque eu quero selecionar o outro plano que eu criei. Clico em definir, clico nesse meu segundo plano que eu criei, e pronto, ó, ele já está habilitado para trabalhar em cima dele, certo? Dei só alguns ESCs aqui para encerrar qualquer coisa. Clico novamente nas minhas splines, ok? Dou um clique, outro clique, outro clique. E alguns ESCs para encerrar o comando. Então já tenho aqui as minhas splines criadas. Vou desmarcar aqui a opção exibir plano de trabalho, porque não me interessa mais, ok? Apenas, deixa eu ver aqui se foi com plano de referência. Não, ó o cuidado, ó, acabei criando sem querer com a linha errada. Eu cliquei direto em modelo e não, é referência, tá? Então tem que tomar cuidado aí com essa distração. Então clico aqui em referência, clico nas minhas splines e crio 3 pontos aqui. E dou alguns S para encerrar o comando. E desabilito o plano. Como que eu percebi isso? Simples, pela cor da linha. Aquela linha ela estava preta. E quando a linha é preta, ela é linha de modelo. Quando ela está verde, ela é linha de referência. Então, na hora que eu bati o olho e vi que a linha estava preta, falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu me distraí e lancei errado. Ok, então lancei os pontos, ok? Agora, clico numa linha, aperto o Ctrl, clico na outra linha. Selecionei as 4 linhas, eu posso criar uma forma. Mas antes de criar uma forma, vou dar alguns ESCs. Vou selecionar apenas os 4 pontos das minhas extremidades, ok? Então, cliquei Ctrl, cliquei nesses 4 pontinhos da extremidade e vou tornar esses pontos adaptativos. Então, clico aqui em cima em tornar adaptativo e pronto. Ó, você pode reparar que os pontos ficaram com vários planos e uma sequência. Esses números que aparecem aqui, eles são a ordem que você tem que clicar lá para a inserção dos pontos. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e quarto ponto, ok, pessoal? Você pode alterar essa sequência clicando em cima aqui do ponto e alterando aqui, ó, no componente adaptativo, no número dele, ó. Ele está aparecendo 4 aqui, eu posso alterar para 3 e aí ele inverte aqui com o outro que estava o valor de 3, ok? Dou alguns ESCs. Agora eu seleciono essa linha, aperto o Ctrl e clico nessa outra linha e clico aqui em criar forma. Cliquei em criar forma, pronto. A forma está criada, ó. Belezinha, né? Legal. Agora tem mais alguns esquemas aí para ensinar para vocês. Se eu clico nessa bolinha do meio e pego, por exemplo, e puxo o meu eixo azul, ó,
ele edita a forma da minha spline aqui. O eixo vermelho, ó, ele também vai alterar um pouco aqui, ó. Posso alterar o eixo azul, enfim, e aí ele vai tomando essas formas, tá? E a gente pode brincar agora com alguns parâmetros. Então eu vou clicar aqui na minha forma, né, na parte branca que eu criei, e vou criar um parâmetro de material, para que eu possa personalizar o material do jeito que eu bem entender, certo? Então aqui, cliquei na minha parte branca, aqui no menu propriedades, eu tenho o material. Eu vou clicar nesse quadradinho cinza que aparece um pouquinho à direita aqui. Clico nele, clico aqui nesse botão para criar um novo parâmetro, e vou renomar como material tenda, porque para mim isso aqui é uma tenda, ok? E vou deixar como instância, por quê? Se eu colocar vários componentes desse adaptativo, dessa tenda, num mesmo projeto, se eu deixo como tipo, o material que eu aplico em um vai aplicar em todos. Se eu deixo como instância, só uma única tenda entre, por exemplo, 10 que eu tenha colocado no projeto, vai pegar aquela propriedade de material. As outras não vão pegar, cada uma vai pegar individualmente. Então, por isso eu vou deixar como instância. Dou um OK, dou um OK. Então, meu material já está parametrizado na hora que eu for importar para um projeto, porque eu estou trabalhando com uma família aqui. Ok? Agora, eu simplesmente vou criar alguns parâmetros aqui para essas bolinhas do meio. São essas as bolinhas que determinam aqui o meu arco, certo? Então, vou clicar nessa bolinha, né? Dei algum zoom aqui para clicar nela. E você pode ver que a gente tem alguns parâmetros que a gente pode personalizar aqui no lado direito, no menu propriedades. E o que eu vou parametrizar é essa opção deslocamento, ok? Então, eu vou clicar aqui no meu quadradinho cinza. Vou clicar aqui em novo parâmetro. E deslocamento lado 1. E vou deixar como instância também. Porque aí para cada tenda eu posso personalizar como eu quiser. E dou um OK e um OK. Vou girar essa minha família. Clicar nessa outra bolinha. OK. E também vou parametrizar aqui o deslocamento para um novo parâmetro chamado deslocamento lado 2. E instância. OK. OK. Então eu já tenho todos os meus parâmetros aí do jeito que eu quero. E agora? Agora a gente tem que criar um novo projeto e inserir isso no projeto. Então, em arquivo, novo projeto, modelo de arquitetura mesmo. Aguardo carregar. Só para ficar bonitinha a representação, só vou alterar aqui minha unidade para metros, 2 casas decimais. Ok, ok. Aqui em massa e terreno, vou criar uma superfície topográfica. Qualquer, só para ficar bonitinho aí. No material dessa superfície, eu vou deixar como grama. Então, carregar aqui minha grama. Ok. Ah, não carregou a grama. Às vezes dá esses bugs. A opção 2022 está certa, mas até a 2021 é cheia de bug disso. Vou colocar só um ponto aqui com uma elevação de 2 metros aqui no meio. Pronto. Deu um joinha. Se eu olho no meu 3D... Opa! Tem que olhar no meu 3D do projeto e não da família. Realista. Ah, já tem aqui a minha topografia. Aí eu vou inserir só alguns pilares aqui por estética. Eu vou digitar só VG aqui. Topografia. Só para enxergar a minha topografia. Pronto. Aí. Estrutura. Coluna. Vou deixar aqui coluna inclinada. No nível 1, vou colocar no menos 0,5. E no meu nível 2, deixar no 0,0 mesmo. Colocar uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma aqui e uma aqui. Se você não sabe como coloca essas colunas, dá uma olhada no card aqui em cima. E nós temos um tutorial explicando sobre como fazer o lançamento de colunas avançadas no Revit. Então você pode ver que um tutorial acaba sincronizando com o outro, certo? Tá abrindo aqui o 3D do meu projeto, eu tenho as 4 colunas inseridas, belezinha. Vou abrir aqui a minha família do componente adaptativo e vou clicar aqui em carregar no
projeto. Carregar no projeto. Pronto, ó, ele já vai pedir para eu inserir. Vou inserir nessa face, né? Dei um clique nessa face. Vou dar um clique nessa face. Nessa face. E agora nessa outra face. Lembrando que eu estou seguindo aquela ordem dos componentes que eu falei agora há pouco, daqueles numerinhos que apareceram 1, 2, 3, 4. Se você não lembra, dá uma olhada lá na família, na sequência que você criou, tá? Aí vai variar de sequência para sequência, ok? Então, meu componente adaptativo ficou assim. Clico nele agora. E eu tenho aqui o deslocamento dos meus arcos, certo? Vou colocar aqui 2 metros para os dois e ver o que acontece. O arco vai meio que subindo aqui, certo? Tá, mas aí ele ainda ficou bem zoado para mim. O que eu faço? Volto na minha família de componente adaptativo, clico na bolinha do meio e puxo ela bastante, ó. Dos dois lados, ó. Puxo aqui e puxo aqui assim. E aí clico novamente em carregar no projeto. Substituir versões existentes, valores e parâmetros. Pronto. Então agora ela já está mais para cima. Clico no meu componente e vou resetar lá os valores que eu dei para deslocamento. Ó. Beleza. Então já tenho aqui a minha tenda, ó. Ela está criada. Tipo uma tenda de quiosque, digamos assim, né? Deixa eu editar essa superfície topográfica. Vou pegar os 4 pontos da extremidade e jogar para o nível de elevação 0. E o meu ponto central, eu vou deixar ele com 1 metro. Pronto. Agora fica mais legal de enxergar, ó, a tenda. Beleza. Agora, se eu clicar na minha tenda, eu posso dar um material para ela. Então aqui, ó, material tenda, na guia de propriedades. Procura aqui tecido. Então, vamos ver aqui, ó, lona. Vou colocar esse tecido lista aqui. Pronto, listas azuis. Se você não sabe mexer com material, também a gente tem um tutorial aqui explicando como mexer com materiais no Revit, ok? Então, não, ele pegou grama aqui. Às vezes dá esses bugs bem doidos no Revit. Então, tecido, pronto. Então, ó, meu tecido tá aplicado na tenda, ó, o material da tenda, que é um componente adaptativo aqui no caso. Posso clicar na minha tenda e alterar aqui o valor do deslocamento, por exemplo, 1, colocar menos 1 para que ele suba. Do outro lado, colocar, por exemplo, também menos 1. Ó, então, ele vai... Na verdade, ele está indo no eixo Z, né? Então, por exemplo, clicar nela e voltar para 0. Ela volta e ela volta. Se eu achar que ainda não tá bom, ó, aquele meu arco adaptativo aqui, eu venho aqui no meu 3D da família, né, no caso, e posso até puxar ele um pouquinho mais, ó. Puxar ele um pouquinho mais para dentro. E a mesma coisa nessa outra bolinha aqui. Lembrando que esse é um dos tutoriais mais básicos que pode existir sobre componentes adaptativos no Revit, tá, pessoal? Mas dá um efeito bem legal. Às vezes a gente tem que pensar bem fora da caixa mesmo. E aí agora é mais uma função, um recurso do Revit que você aprende aí. Então, gostou desse tutorial? Não deixe de comentar aqui, deixar algum comentário útil, alguma contribuição, ou se você não sabia desse tipo de modelagem no Revit, comentar aqui eu não sabia, que legal. Se você está pelo Instagram, não deixe de curtir esse vídeo no IGTV, marcar algum amigo para que ele também aprenda a utilizar esse recurso, nos seguir aqui na página @StudioBIM, e se você está pelo YouTube, alguns recadinhos finais. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e dar um like nesse vídeo. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, você é muito bem-vindo. Nos vemos então agora num próximo tutorial. Um grande abraço!